Olá, eu sou a professora Priscila e hoje nós teremos mais uma aula de biologia. O nosso tema será a ciência versus o senso comum. Bom, antigamente, há muito tempo atrás, no princípio da humanidade, o senso comum ele era predominante. As pessoas utilizavam o senso comum até mesmo para sobreviver, pois elas passavam seus conhecimentos de geração para geração, de pais para filhos. Porém, no século XVII, Galileu Galilei ele foi o primeiro a questionar esse senso comum e a fazer experimentos para comprovar as suas teorias. Depois veio Isaac Newton, deixou sua marca, criando as leis da física. Porém, esses não foram os únicos a tentar comprovar suas teorias e desmistificar a ideia de senso comum. Muito antes, no século I, por exemplo, Pitágoras exemplificou alguns fenômenos naturais utilizando a matemática. E ainda no século VI, Anaximandro já havia feito algumas observações importantes sobre o ciclo da água na Terra. Mas Galileu Galilei, no século XVII, utilizou experimentos para comprovar as suas teorias. E assim, conseguiu demonstrar uma nova teoria, ou seja, um novo método, o método científico. Existem vários tipos de conhecimento. Existe o conhecimento filosófico, o conhecimento religioso, o conhecimento científico, o senso comum, e nós vamos abordar cada um deles durante essa aula. Bom, o conhecimento filosófico ele é derivado da filosofia. A filosofia ela é uma palavra que vem do idioma grego antigo, que significa amigo da sabedoria, ou seja, o filósofo é, portanto, o amigo da sabedoria. Podemos dizer que a filosofia ocidental ela tem em torno de 2.600 anos de existência, mas já existia a filosofia oriental que tem em torno de 5.000 anos. A filosofia ela possibilita o salto do senso comum, ela permite que a pessoa olhe além do senso comum para entender o óbvio de uma maneira mais aprofundada. Ela é feita através de questionamentos sobre problemas e serve como estímulo do pensamento. A filosofia em si, ela não é uma ciência, porém ela é uma fundamentação teórica racional e busca pautar a lógica e a construção de um conhecimento embasado em certos pensamentos, em uma teoria. Existe também o conhecimento religioso, em que é baseado na fé, em que seus dogmas são verdades imutáveis e que todos os seres dessa terra foram originados de um único Criador, ou seja, de Deus. Até o século XVIII, as pessoas acreditavam apenas nessa teoria do criacionismo e que todos os seres permaneciam imutáveis através dos tempos. Hoje, devido ao conhecimento científico, nós temos também a ideia de que a ciência promove benefício à humanidade. E também que os seres não são imutáveis. Nós já temos comprovados a teoria da evolução biológica. Porém, ao redor do mundo ainda existe esse conhecimento religioso como um único conhecimento, como, por exemplo, o hinduísmo, o islamismo, mas existem outras crenças que também são mais maleáveis, como o cristianismo. No fim das contas, ao redor do mundo, existem vários tipos de religião, distribuídas por todo o mundo e com rituais e códigos morais diferentes. E nenhuma dessas religiões pode ser melhor do que a outra. Todas têm as suas características e todas têm as suas peculiaridades. Bom, o senso comum, ele é um tipo de pensamento que não foi testado e não foi verificado não foi experimentado. Geralmente, o conhecimento de senso comum ele está presente no nosso cotidiano e é passado de geração a geração. Podemos afirmar que esse conhecimento ele é popular e cultural e é completamente aceito, não é garantido a sua validade ou invalidade. O senso comum ele também pode servir de ponto de partida
para os conhecimentos sistematizados, ou seja, o conhecimento científico. Porém, para que isso ocorra, são necessários fazer experimentos, né? Testar esse tipo de conhecimento para que seja válido, para que se torne uma teoria científica, para que se torne um conhecimento científico. Por exemplo, quem nunca ouviu falar sua avó dizendo que leite com manga faz mal? Isso é um senso comum. Ou que as mulheres são mais frágeis. Ou que o chá de boldo serve para ajudar na digestão. Esse tipo de coisa, esse tipo de fala, nós chamamos de senso comum, né? E é transmitido de geração por geração. Um exemplo de senso comum que foi já testado, que serviu como ideia para uma teoria científica, são os fenômenos do céu nublado. Por exemplo, os nossos avós antigamente, ou os nossos pais, eles olhavam o tempo, né, e viam as nuvens, o tempo mais fechado, viam que estava nublado e diziam, vai chover. Hoje os cientistas fizeram todo um trabalho para que haja uma comprovação e comprovaram sim que quando o tempo está nublado é provável, a probabilidade de chuva é bem maior. O conhecimento científico, ele é um saber, ele é um conhecimento que ele é muito disciplinado e ele é alcançado através de critérios como a observação, a experimentação e a crítica. Logo, a ciência ela é uma especialidade de pensamento que é produzida através de pesquisas por cientistas treinados, cientistas capacitados, que estudaram para fazer e para repassar esse conhecimento científico. Essa modalidade de conhecimento, da forma tradicional, ocidental, ela surgiu com os pensadores Galileu Galilei, Francis Bacon, René Descartes, assim como outros, né? E por volta do século XV, se iniciou o que nós conhecemos como a ciência moderna. Porém, existiram outros, como o nosso Isaac Newton, como o nosso Albert Einstein, que compartilharam e fizeram valer esse conhecimento científico, fizeram valer a ciência. O conhecimento científico ele é obtido através do método hipotético dedutivo ou método científico, que são procedimentos que visam demonstrar, explicar os fenômenos e a constituição de alguns materiais. No Brasil, esse conhecimento geralmente ele é produzido em universidades e visa enriquecer o conhecimento humano, fornecendo alguns caminhos para os nossos problemas, como a gente pode dar o exemplo da nossa vacina do coronavírus. Como vocês viram, foi em tempo recorde, os cientistas eles estudaram, eles testaram e hoje ela está disponível para a nossa população. As etapas do conhecimento científico elas se baseiam na observação, que é a análise dos fatos, o questionamento, que é responsável por identificar o objeto de estudo, a formulação de hipóteses, que busca as possíveis respostas para um problema, a dedução, que é a previsão possível baseada da hipótese, e a experimentação, que é a observação, a análise da consistência lógica e também pode ser utilizado testes matemáticos nessa experimentação, para validar o conhecimento. Como exemplo de experimentação, geralmente, né, nem todo o conhecimento científico é baseado em um experimento, porém a maioria sim é baseada em experimentação. Como exemplo, nós temos, todo experimento ele precisa ter um grupo controle para ser comparado. Como exemplo, nós podemos citar esse experimento, né, que foi para verificar a água de um ribeirão que estava poluída, através de um método chamado ecotoxicologia, né, que constitui em colocar concentrações crescentes da água poluída em diferentes aquários contendo peixes da mesma espécie, que nós chamamos de grupo experimental e grupo controle, dois peixes ou alguns peixes em outro aquário contendo água da torneira para ser comparado, né, e compara as situações desses diferentes animais do grupo experimental e do grupo controle, para validar ou não uma hipótese.
Para finalizar as etapas do conhecimento científico, nós temos a conclusão e a divulgação. A conclusão é o momento que que a hipótese é aceita ou rejeitada. E a divulgação é quando é comprovado que aquela hipótese estava correta ou não e pode ser divulgada em meios científicos, em apresentações de trabalhos, em seminários. E, a partir daí, é formulada uma nova teoria. Bom, como exemplo de teoria científica, nós temos a eletricidade. Os cientistas conseguiram provar que a eletricidade é um fluido positivo ou negativo que sai de um corpo para outro. E após diversas contribuições da física, o norte-americano Thomas Edison conseguiu criar a lâmpada como nós conhecemos hoje. No nosso Exercitando, nós temos uma questão também bem interessante. A partir das informações dadas, enumere as informações em ordem sequencial de acordo com as etapas do método científico. Nós temos a conclusão, a hipótese, a etapa experimental, a dúvida sobre determinado fenômeno da natureza e o levantamento das deduções. Portanto, a resposta correta é 5, 2, 4, 1 e 3. As etapas do conhecimento científico, são do método científico são a observação, a hipótese, a dedução, a etapa experimental e as conclusões. Agora que nós já abordamos esse tema, treine sua casa, procure realizar as atividades que serão propostas pelo seu professor e acessem a nossa plataforma Eduque através do link eduque.ce.ac.gov.br. Obrigada!